but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Olá pessoal, bom, pronto para mais uma aula de biologia? Então vamos lá. Professor Marcondes falando aqui e vamos falar um pouquinho hoje sobre biodiversidade, ok? I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Bom, voltando aí, nós vamos primeiro entender o conceito de biodiversidade. Quando a gente fala bio, a gente está falando de vida, né? E a biodiversidade, o que seria? Variedade de vida, né? Que vida é essa, professor? Bom, vamos imaginar um planeta onde nós habitamos, né? Com todos os biomas que a gente estuda, que a gente fala sobre eles, e se a gente imagina que dentro desses biomas nós temos uma infinidade de seres de micro-organismos, tanto animal como vegetal, e que participam dessa biodiversidade. Então, na questão biológica, biodiversidade é o quê? É a quantidade de vida, de espécies que habitam o nosso planeta, ok? Essa biodiversidade, ela está dividida em níveis. Nós temos a biodiversidade genética, que é aquela biodiversidade relacionada realmente ao fator genético, às suas características, como são formadas estruturas, órgãos e etc. Nós temos a biodiversidade orgânica, que é aquela de números de espécies, né? A quantidade de espécies que vivem em determinados ambientes no planeta. E por último, a biodiversidade ecológica. Essa biodiversidade ecológica é aquela que se relaciona ao quê? Aos nichos ecológicos, ou seja, o que o indivíduo faz dentro daquele meio ambiente. Então a gente costuma brincar muito nessa questão do nicho ecológico. A gente fala, por exemplo, um leão. Um leão faz o quê? Ele caça. Então a profissão do leão é caçar, né? Quando a gente fala, por exemplo, de um peixe, o peixe nada, a profissão do peixe é nadar. Tá? Então, essa questão da diversidade ecológica está muito relacionada à profissão de cada indivíduo dentro do meio aonde ele habita. Tá? Então, nós temos três tipos de biodiversidade. Diversidade orgânica, diversidade genética e diversidade ecológica. Ok? Bom, vamos entender uma palavrinha que quando a gente fala de biodiversidade, a gente tem que falar um pouquinho sobre ela. Vocês já ouviram o tema hotspot? Pois é, esse termo ele está relacionado a uma questão ecológica. Tá? Por que isso? Vamos imaginar, por exemplo, um canguru. Onde o canguru habita? No Brasil? Não. Ele habita em uma região específica, né? Que é na Austrália. Tá? Então a gente tem que estar muito ligado a essas espécies que habitam determinadas regiões. Por quê? Essas espécies têm que ser preservadas, tá? Porque elas podem desaparecer. No Brasil, por exemplo, nós temos os manguezais, que são estruturas que devemos preservar para que as gerações futuras possam ter do mangue esses micro-organismos que ali habitam. Tá? Então nós temos que estar sempre ligados a esses locais dentro do nosso planeta e que nós temos espécies específicas, que são chamadas de espécies endêmicas daquele local. Ok? Então essas regiões são regiões importantes para que a gente possa sempre estar na questão preservação. Uma coisa interessante quando a gente fala preservar. Preservar é o quê? Cuidar. E nós estamos cuidando do nosso planeta? Observe o seguinte, quantas espécies do nosso planeta já deixaram de existir? Quantas espécies estão acabando? Por quê? Porque falta preservação. Quando o homem destrói uma mata, quando o homem polui um rio, quando o homem age de forma a destruir o meio ambiente, ele está destruindo determinada biodiversidade. Se a gente pegar alguns livros e entender as questões, por exemplo, de doenças que aparecem de repente, a gente pode entender o seguinte, por exemplo, vamos imaginar um vírus, não esse que está aí. Tá? Não esse vírus que a gente está lutando para combater. Mas vamos imaginar um vírus que ele mora em uma determinada mata e essa mata está cheia dele lá, onde habita, onde é o habitat dele. E de repente o homem foi lá e cortou as árvores dessa mata. Bom, ele vai fazer o quê? Ele vai procurar outros locais para que ele possa sobreviver. E com isso ele vai encontrar organismo onde ele pode habitar e pode infectar e causar uma doença nesse organismo.
Então é importante, gente, que a gente preserve a natureza, preserve a biodiversidade. E olha que existe no nosso Brasil, nós somos ricos, uma biodiversidade absurda. Na Mata Atlântica, na Floresta Amazônica, nós temos uma biodiversidade incrível. E se a gente pensar, por exemplo, na Mata Atlântica, que está sendo destruída a cada dia e está diminuindo o seu campo de organismos. Então, vamos ficar ligados a isso. Biodiversidade é variedade de vida, né? E é importante a preservação da vida. Gostou? Dá um like aí, tá bom? E até a próxima aula, pessoal. Abraço! I never made it, but I know